o que fica pior. Mas olha, eu olhei aquilo e eu falei assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu não escrevo mais uma palavra, sequer abreviada. E durante esses anos, eu me policiei e venci isso. Sabe outra coisa que eu fiz na minha vida, através dos anos? Somente colocando controle mesmo sobre ela. Colocando controle sobre a minha carne, além dos muitos jejuns que tenho feito por muitos anos. Porque eu sempre faço jejum, eu sempre jejuo. E na maior parte das vezes, em 95% das vezes que você me vê pregar em jejum até depois da pregação. Na maior parte das vezes, eu prego em jejum. É normal para mim. Além do jejum que nós estamos fazendo aqui na igreja de 40 dias, é normal para mim pregar em jejum já. Estando um período de jejum ou não, é normal para mim. Agora, essa outra coisa que eu ia falar para você, que em 2019, no início do ano de 2019, quando virou do 2018 para 2019, eu disse, a partir de hoje, eu não tomo mais nenhum refrigerante. A partir de hoje, eu não tomo mais. E sabe, de 2019 até hoje, eu venci o tal do refrigerante, especialmente da Coca-Cola. Mas isso foi por causa de saúde, pastor? Não, foi por causa de uma determinação, porque eu sabia que eu ia estar cercado o tempo todo por causa das bebidas do refrigerante. Eu sabia que isso ia me cercar, ia tentar me oprimir na festa onde eu vou, nas festas, nos lugares onde eu vou, ia ter refrigerante. Eu pensei, eu vou mostrar para essa carne quem é que manda nessa festa. Então, e desde o ano de 2019 até hoje, eu não tomo mais nenhum refrigerante. Eu não tomo mais. Por quê? Porque eu quis colocar a minha carne em sujeição ao meu espírito. Colocar a minha carne em sujeição ao meu espírito. Tem uma terceira coisa que eu não lembro agora, que eu ia falar para vocês também, tão importante quanto essas outras duas, que eu também decidi não fazer mais. E no decorrer da mensagem, lembrou? Qual que é? Boa, essa daí mesmo. Então, o Rafael, meu sobrinho, estava conversando com o meu outro sobrinho, o André, e o André disse para o Rafa que todo mundo está acelerando os áudios, isso está fazendo um mal para a sociedade, para as pessoas, está fazendo um mal para o ser humano, porque ninguém mais tem paciência. Eu pensei, pronto, eu não vou mais acelerar os meus áudios. É mais uma coisa que eu vou fazer comigo mesmo. Agora deixa eu te dizer, eu tenho uma carne como você tem a sua. Eu tenho desejos como você tem os seus. Eu também recebo áudios de 10, 15 minutos às vezes. É misericórdia mesmo. É podcast. Eu já recebi. Agora, imagina eu que estou determinado. E outra coisa, quando você está determinado a fazer algo assim, as pessoas não vão estar do seu lado. Mas Deus vai. E Deus sabe o que você se propôs fazer. Se você vai ser fiel ou não. Eles não estão olhando agora. Não, é treinar o caráter. E você treina o seu caráter quando ninguém está vendo. Então, essas coisas que eu estou contando para vocês, eu faço com as pessoas olhando ou não. Ai, meu Deus, 10 minutos. Mas eu vou ouvir. Algumas delas orando em línguas. Eu determinei que eu não vou ir com todo mundo para o mesmo lugar. Agora, você pode beber refrigerante, Coca-Cola, se você quiser. Eu não estou falando que você não deve beber. Você pode escrever VC se você quiser, PQ se você quiser. Você pode fazer tudo isso. Você pode colocar acelerar em 2 pontos. Eu já não aguento. Sabe o que eu não aguento? É estar do lado de alguém que está ouvindo um áudio em 2.0. Eu fico irritado com aquilo. Meu Deus, as pessoas estão sem paciência, porque agora eu estou em outro patamar. As pessoas, viu? Nossa, como as pessoas estão sem paciência. Sabe, queridos, eu faço disso, eu estou contando de uma maneira bem agradável para você, mas eu faço disso, sabe o quê? Testes para a minha própria vida. Treinando o meu caráter, treinando minha paciência, treinando o meu controle, domínio próprio. Eu posso me dominar se eu quiser. Eu posso me dominar. Isso são 3 coisas que eu contei para você, mas a cada dia eu vou colocar uma coisa a mais. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar essa carne me dominar. Sabe, queridos, eu não conseguia jejuar, eu estava tentando jejuar 3 dias da minha vida, sabe, 3 dias que eu quero dizer, são 24, 48, 72 horas, eu estava tentando jejuar 72 horas ininterruptas, sem comer, e eu não estava conseguindo lá atrás, alguns anos atrás, eu não estava conseguindo, mas eu disse para mim mesmo, quer saber, eu vou jejuar 3 dias, e eu tentei aqui, escorreguei, voltei, parei, voltei de novo, escorreguei de novo, eu sou o tipo de pessoa que eu não desisto. Então eu consegui 3 dias, eu disse comigo mesmo, próxima vez vai ser 5 dias. 5 dias. E eu escorreguei daqui, porque você sabe, ficar sem comer não é uma coisa fácil. Mas qualquer um de nós pode. Ok? Diga, eu também posso, pastor. Eu também posso, pastor. Eu posso não escrever abreviado.
Se eu quiser, eu posso não tomar refrigerante. E se eu quiser, eu posso ouvir os áudios normal. E ainda tem mais, pastor. Diga. Eu posso jejuar 5 dias ininterruptos. Quando você começa a fazer isso com você mesmo, você se obriga a se colocar num lugar de dominar-se a si mesmo. Dominar-se a si mesmo. Agora, tudo bem, você não precisa a vida inteira não tomar refrigerante, mas você já tentou ficar 6 meses? Alguns chacolaram a cabeça que sim. Outros não querem nem olhar para mim agora. Coca-Cola ainda, pastor? Meu Deus do céu. Mas sabe, queridos, o que eu estou dizendo para você? Por que eu estou falando isso para você? Porque nós não podemos deixar a nossa carne nos dominar. E quando nós fazemos isso, nós é que saímos beneficiados. Nós saímos beneficiados, queridos, quando nós jejuamos. Então eu jejuei 5 dias. Aí eu disse para mim mesmo agora, quer saber? Eu vou 14 dias agora. Vou 14 dias. Eu não estou falando para você que eu fiz da noite para o dia, não. Eu não estou falando para você que eu fiz no mês seguinte, não. Mas eu fiz um plano na minha vida de que eu vou chegar nos 14 dias. Então eu cheguei nos 14 dias, depois eu estava tentando jejuar. Deixa eu contar isso para vocês. Eu estava uma vez tentando jejuar 40 dias, eu consegui 20. Eu pensei, sabe o quê? Eu falei assim, eu vou mirar na lua. Pelo menos uma estrela eu vou acertar. Então quando eu mirar na lua quer dizer 40. Se eu não conseguir os 40, no meio disso eu parar, deu bom, porque eu tinha feito 14. Então, se eu miro na lua e atiro e acerto uma estrela, significa algum lugar longe eu cheguei. Foi isso que eu fiz. Depois dos 20 dias eu falei, quer saber? Chegou a hora dos 40 dias. Então, no ano de 2020, eu jejuei 40 dias. E quando você chega num ponto onde você coloca a sua carne em sujeição nesse sentido, sabe o que você faz? Jesus estava conversando com os discípulos, na verdade ele estava no monte com 3 dos discípulos. Quando ele desceu, ele encontrou outros discípulos e uma multidão, e um homem que estava com um filho lunático. E esse filho chegou para Jesus e disse, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui. Ele é lunático, ele muitas vezes se joga no fogo, outras muitas na água. E eu trouxe os seus discípulos e os seus discípulos não puderam me ajudar. E Jesus falou o quê? Ó, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando sofrereis? Vos sofrereis? Traga aqui o menino. E sabe, queridos, quando Jesus repreendeu aquele demônio, curou aquele menino, ele foi embora depois com os discípulos ficaram curiosos para saber, Jesus, por que nós não conseguimos fazer isso? Quando os discípulos perguntam isso, é porque eles estavam acostumados a orar pelas pessoas, porque Jesus tinha mandado eles orar, e eles estavam orando e as pessoas estavam ficando curadas. E agora eles estão tentando curar aquele menino, eles não estão conseguindo. Jesus chega numa palavra só, cura o menino, e eles perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos? Jesus disse, por causa da incredulidade de vocês. Agora, quando ele falou sobre a incredulidade, ele disse, esta casta não se expele, senão por meio da oração e do jejum. De que casta Jesus estava falando? Sabe que ele diz, há algo em nós, que quando a carne está dominando o nosso espírito, sufoca a nossa fé. Veja, deixa eu explicar isso para você. Então, às vezes você tem a fé dentro de você, no seu coração tem fé, mas porque você está controlado, dominado pela sua carne, a sua carne abafa o poder, a força da fé no seu homem espiritual. Quando você jejua, você abate essa força, tira ela de cena e o seu espírito sobressai e o seu espírito pode operar na fé que ele tem. Então, quando eu estava jejuando e falando com Deus, conversando com Deus aqui na igreja em jejum, sabe, a minha fé sobressaiu, o meu espírito sobressaiu a minha carne e a minha fé pôde crer no que Deus estava prestes a fazer. Então quando eu estava ali buscando a Deus, orando e orando em línguas, Deus pôde fazer o que Ele queria fazer. Porque sabe, muitas coisas que não estão acontecendo na sua vida, eu quero que você saiba que não é porque Deus está retendo. Ele não está retendo nada. De fato que Ele disse, tudo está feito, está consumado. Deus te ama, querido. Deus te ama e Ele não está segurando nada de você. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando que as coisas não chegaram ainda para a minha vida porque Deus está retendo. Ele não está retendo nada. De fato que Ele não pode reter mais aquilo que Ele já conquistou através de Jesus para você. Sabe, querido, no que diz respeito a finanças, a bens, as coisas, Deus já conquistou em Cristo Jesus essas coisas para você. No que diz respeito à saúde, cura, Ele já conquistou todas essas coisas para você. Então, Ele não está segurando nada dessas coisas. E quando eu falo sobre a saúde, a cura, e eu falo sobre as coisas materiais, financeiras, físicas, essas coisas, é porque essas coisas são as coisas que mais mexem com a nossa vida. E muitas vezes nós estamos orando, pedindo para Deus, e nós não vemos a resposta, pensamos que Deus não está dando para nós. Essa não é a verdade. Deus é o maior interessado, mais do que você quer ter o que você quer ter, Deus quer que você tenha. Ele deseja isso mais para você. Por quê? Porque o pai sempre quer o bem dos filhos. O Tiago leu aqui Romanos 8,37. Em Romanos 8,37 está escrito o quê, Guga? Romanos 8,37. Pastor Tiago leu aqui agora para nós.
E é interessante observar o que está escrito nesse versículo, porque ele diz em todas estas coisas se refere a todas aquelas que foram faladas antes, porém somos mais do que vencedores, somos mais. Então nós nem somos vencedores, nós somos mais. Agora, o que me chama a atenção também é por meio daquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores, então nós temos tudo em Deus por meio daquele que nos amou. Agora, nós temos que pensar sobre esse amor. Ele nos ama tanto que a gente não consegue nem entender direito que tipo de amor é esse. Foi um amor que foi capaz de morrer a nossa morte, em nosso lugar. Então assim, ele disse também em Romanos 8:32, voltando 5 versículos, ele disse assim, em Romanos 8:32, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente vem da palavra graça, de graça, com ele todas as coisas. Ele não nos dará de graça com Jesus, que ele já nos deu todas as coisas. Nós precisamos entender de uma vez por todas: Deus não está segurando nada, prendendo nada, Deus não está roubando, tirando nada de nós. Deus não está, gente. O que significa que se nós pudermos crer que Deus quer o nosso melhor, nós vamos ter o melhor. Se nós pudermos pensar que Deus quer o melhor para nós, nós vamos ter o melhor, gente. Se você puder pensar que Deus vai querer ver você bem hoje e amanhã melhor e depois da manhã melhor ainda, então vai acontecer isso com você. Sabe, queridos, eu falei a semana passada que Deus nos chamou para uma vida de estar sempre vencendo, sempre subindo, sempre indo para frente, nunca indo para trás. Deus nos chamou para uma vida de vitória, de conquista, de realizações, de prosperidade. Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para conquistar, Deus nos chamou para ser fecundo e multiplicar. Deus não nos chamou para estar no mesmo lugar. Se a sua vida está no mesmo lugar, sai do caminho de Deus, porque Ele quer fazer mais na sua vida. E quando eu falo sair do caminho de Deus, é para de atrapalhar a Deus. E a maneira que você atrapalha a Deus não é fisicamente. A maneira que você atrapalha a Deus é a maneira de você pensar. Quando você pensa que Deus não quer o sucesso para você, você não vai ter o sucesso. Quando você pensa que Deus não quer avanço para você, você não vai ter avanço. Ao passo que se você pensar que Deus quer que você cresça sempre, você vai crescer sempre. Se você pensar que Deus quer que você conquiste sempre, você vai conquistar sempre. Se você pensar que Deus quer que você cresça na vida, você vai crescer na vida. Sabe, queridos, nós temos que... Esse versículo deveria ser suficiente para nós. Caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Nós temos que caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Caminhar para frente, caminhar para o sucesso, caminhar sempre vencendo. Sabe, queridos, se você tem um tanto hoje, você tem que pensar que amanhã você pode ter 2 tantos. Por quê? Porque Deus é o maior interessado. Não existe na terra nenhum pai que queira o pior para o filho. Na verdade, na terra até existe, né? Mas Deus, Ele disse: se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, isso tem que dar uma ideia para nós assim, de que os pais que são bons e querem dar coisas boas para os filhos deles, Deus é melhor ainda e quer dar muito mais. Então, nós temos que sempre pensar, se Deus está feliz com o seu sucesso e Ele quer que você tenha mais. Você tem que ser grato pelo que você tem e já pensar que Deus vai te colocar em algo melhor daqui a pouco. Agora, irmãos e irmãs, Deus não quer que fique nada no nosso caminho. Sabe, circunstâncias e situações que estão na nossa vida nos trazendo tristeza, não é para estar. Ouçam, eu estou falando com você agora. Situações e circunstâncias que estão na sua vida te trazendo tristeza, não é para estar aí. Todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudança, mas você tem que se mexer. Todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudança, mas você precisa se mexer. Mas esta casta não se expulsa, não se expele, senão por meio da força da oração e do jejum. Deixa eu te falar uma coisa poderosa. Eu tenho ensinado esses dias para você sobre a oração em línguas. E sabe, queridos, deixa eu te falar isso que é muito poderoso. Deus nos deu armas, Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que quando a usamos, deixa o nosso inimigo totalmente confuso e assustado. A oração em línguas. Eu quero fazer uma combinação, uma junção aqui, de você pegar a oração em línguas, que o diabo não entende, não sabe o que é. Você tem armas secretas que o seu inimigo não conhece? Armas secretas que o seu inimigo não conhece? O seu inimigo não conhece essas armas. Quando você ora em línguas, ele fica assustado, aterrorizado, porque ele não sabe agora o que vai sair daí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele não sabe o que vai acontecer agora, então ele fica, se eu posso dizer assim, rangendo os dentes. Agora, quando você combina a oração em línguas com o jejum, meu Deus do céu, diabo do inferno, sai do caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Sabe, queridos, existe um lugar no Espírito. Existe um lugar no Espírito, queridos, que você tem que entrar nele. E na verdade, deixa eu falar assim que vai ficar mais personalizado. Existe um lugar para você no reino do Espírito que é seu.
esse lugar, olha, ouça. Muitas vezes nós estamos fora desse lugar no Espírito. Fora do plano de Deus. Fora do que Deus tem para nós. E eu não estou dizendo isso só no que diz respeito a ministério ou trabalho. No Espírito mesmo, existe um lugar para nós. E nesse lugar é a perfeita vontade de Deus para nós. Você pode estar fora do lugar que Deus tem para você no reino do Espírito. Orar e jejuar vai te ajudar a se localizar no Espírito. Pensa um pouco. Orar e jejuar vai te ajudar a se localizar no Espírito. Existe um lugar no Espírito, no reino do Espírito, que é seu. Ouça. Quando você entra nesse lugar que Deus tem para você, no reino do Espírito, as coisas da palavra começam a fazer mais sentido para você. Tem algumas coisas da palavra de Deus que muitas vezes você ouve e ela não faz tanto sentido. Algumas pessoas ouviram eu ler 2 versículos agora e para elas não fez sentido nenhum. Mas quando você entra no seu lugar no Espírito, isso começa a fazer muito sentido para você. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Romanos 8,32 começou a fazer muito sentido para mim. Ao ponto de, naquela época, quando eu pensava que talvez Deus estivesse tirando o meu emprego porque eu cometia erros, eu cheguei ao ponto de pensar, porque Deus falou comigo no meu espírito, Ele disse: você acha que eu estou tirando o emprego de você? Você acha mesmo que eu estou tirando o emprego de você? Ele me apresentou aquele versículo e Ele disse: você acha que depois disso, que eu dei para você, eu vou ficar tirando emprego seu? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Não poupou. Pensa sobre isso. Aquele que não poupou Jesus, Ele não poupou Jesus. Antes por todos nós o entregou. Antes nos entregou por todos nós. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas. Isso começou a fazer sentido para mim em 2010. 2005, na verdade. Isso começou a fazer sentido para mim. Uau, é isso mesmo, Senhor. Naquele dia em diante eu disse: eu nunca mais ficarei desempregado. Nunca mais terei falta. Nunca mais terei. É algo que caiu aqui. Agora, quando você acha o seu lugar no Espírito, agora me ouça, eu estou falando de coisas espirituais agora. Aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Quando você acha o seu lugar no Espírito, essas coisas começam a fazer muito sentido para você. E como acha esse lugar? Como achar esse lugar, pastor? Quando você não apenas visita esse lugar, mas quando você habita nesse lugar, você vive a partir dele. Ouça. Eu já falei para você muitas vezes que orar em línguas vai te levar direto para esse lugar. Agora, você pode orar de vez em quando em línguas e entrar e sair. Entrar e sair. Quando você entra e sai, você não percebe o que realmente tem lá. Quando você não visita, você habita, você começa a perceber as coisas do Espírito. Você fica numa frequência espiritual. Uma frequência espiritual. Ouça, queridos, o Espírito está querendo falar algo aqui. Você pode não se ver nesse lugar que eu estou falando. Esse lugar não é para mim, pastor. Esse lugar é para os espirituais. Você pode, a partir de 1 minuto, de 1 segundo, tomar uma decisão na sua vida que você está entre os espirituais. A partir de hoje mesmo, você pode tomar uma decisão na sua vida. Porque esse lugar não é privilégio somente de alguns. Todo filho pode entrar nesse lugar no Espírito. Então, há um lugar no Espírito para você, que a partir dali, sim, você vai ser conduzido para o foco que tem que ser a sua vida, para o lugar onde realmente tem que ser a sua vida. Seja no que diz respeito ao seu trabalho, seja no que diz respeito ao seu casamento, seja no que diz respeito a qualquer coisa na sua vida. Você vai, a partir dali, entender os planos de Deus para a sua vida. E somente você vai estar dando os passos, olhando para aquele lugar onde você já sabe onde vai dar. É assim que eu vivo. É assim que eu vivo, eu disse. Eu vivo de um lugar, queridos, aonde eu sei aonde vai dar o próximo passo. Eu estou falando para você. Eu vivo a partir de um lugar que eu já sei qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer, aonde eu tenho que chegar, no Espírito. Por quê? Porque eu habito nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo. Oh, queridos. E aí nós nos tornamos participantes dos poderes do mundo vindouro. Participante dos poderes do mundo vindouro. Chega um ponto na mensagem onde faz necessário algumas pessoas ver para crer. Fica de pé, sobe a banda lá.